Olá, que bom estar contigo aqui novamente. Como a gente está no mês de outubro, que é um mês das crianças, hoje os assuntos dizem respeito ao universo infantil. Para falar sobre as alergias da primavera, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o alergologista pediátrico, acertei, Dr. Hélio Simão, seja muito bem-vindo hoje aqui ao programa, nessa segunda-feira. Eu recebo também o cirurgião dentista, Dr. Heitor Fagundes, que para esclarecer dúvidas a respeito da saúde bucal das crianças, da importância da higiene bucal nessa fase da vida, né? Apesar de criança ter dente de leite, tem que sim escovar os dentes e ter bastante higiene bucal, né, doutor? Seja muito bem-vindo também aqui ao programa. E ainda tem um bate-papo sobre direito de família com a advogada doutora em direito privado, doutora e mestre em direito privado, doutora Karime Costa Lunga. Tudo bom, Seja Claudinha? muito bem-vinda também aqui ao programa. Sempre um prazer estar aqui contigo. Bem, tá no ar mais um Bom Dia Hoje. Fica comigo sempre, Tchê. Não sai daí. Bom Dia é Hoje, com Cláudia Fleury. Voltamos aqui com o programa, como a pauta é o universo infantil, agora converso com o Dr. Heitor sobre a importância da higiene bucal nessa primeira fase da vida aí, que é a infância, porque apesar de ser dente de leite, né, como se diz popularmente, muita gente pensa assim, eu não preciso estar escovando todos os dias, porque afinal não são dentes permanentes, né? Meu filho tem dente de leite, que é um maior engano, né, da grande maioria das pessoas. É que, na verdade, o que a gente tem que primeiro saber da questão da criança é que tem que ter o responsável, é responsável por isso, né? Então, desde que a criança nasce até a adolescência, a responsabilidade ainda é dos pais de manter essa saúde bucal. Primeiro, iniciando com a criança o hábito dela escovar. Então, a criança tem que saber que aquilo é importante. A criança tem que saber que escovar os dentes é um bem para ela e não para o pai e para a mãe, né? E que a criança precisa de ajuda para isso. Então, essa história de largar a escova na mão da criança e deixar ela escovar, meu filho é independente, ele que escova sozinho. Muitas vezes a gente escuta a mãe dizendo, ele é meu filho, eu gosto muito porque eu não preciso nem mexer com ele, ele vai lá e escova os dentes sozinho, né? E que é um grande erro. Na verdade, a gente tem que permitir com que a criança comece a manusear, a usar a escova, usar o fio dental, mas a gente precisa dar a atenção da finalização do trabalho, entende? Por quê? Porque ela está no momento em que a coordenação motora dela não está totalmente pronta, então ela acaba não conseguindo fazer a higienização da maneira correta, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E como tu falou dos dentes de leite, né? Que a gente tem a dentição decídua das crianças, que são os dentes de leite, por um motivo, né? Não é por nada que a criança nasce com uma dentição e troca. Ou seja, ela inicia a formação dela com os dentes decídos, dentes de leite. A gente trouxe imagens? Trouxeste, né, algumas imagens falando isso. A gente inicia com os dentes decídos no momento em que a criança começa a ter a formação óssea, o desenvolvimento da face, né? O pai escovando com... Ela acaba fazendo a troca gradual desses dentes. Então, ela é uma dentição transitória, mas ela é uma dentição muito importante, né, no momento de desenvolvimento da face da criança, né? Ali mostrou a foto do pai escovando os dentes, que na verdade é o que os pais têm que fazer, né? Sempre acompanhando a criança. Até que idade que o pai e a mãe têm que escovar? Ali ele mostra no vídeo a formação, os dentes de leite, né? Que são 20 os dentes de leite, depois quando vem a dentição permanente são 32, então são dentes menores, são dentes em menor quantidade e que servem nessa fase em que o rosto da criança está se desenvolvendo, a mandíbula, a maxila estão se desenvolvendo. Então ele é muito importante. Por exemplo, a perda precoce de um dente de leite pode acarretar problemas futuros, até pela questão de espaço para que o dente permanente venha. Então, a dentição, os dentes decídos, eles fazem essa parte da transição de crescimento
e eles servem para a criança mastigar, né, normalmente, mas atrás deles vem os dentes permanentes. Então, manter eles em boca durante a fase que precisa se manter é muito importante. Então, escovar, né, bem, e depois de uma certa idade já começar a introduzir o fio dental também para a criança começar a se acostumar. Olha ali, ó, deixar brincando. Ou seja, não adianta eu entregar para a criança, quando ela tiver 10 anos de idade, a escova e o fio dental para ela fazer, que ela não tem o hábito, não vai fazer. A questão da mamadeira, eu acho importante, porque eu vejo muito pai e muita mãe, essa aí até parece que dentro da mamadeira tem um leite ali sem um achocolatado, mas a maioria das crianças ali, até os seus 2 anos, elas pedem um mamazinho na cama, né? E tem muita criança que toma muita mamadeira de madrugada com o achocolatado junto, né? A questão de não se escovar os dentes ali após essa... Na verdade, às vezes não põe achocolatado, mas coloca açúcar no leite, né? Para criança, muita gente faz. Ou às vezes coloca, que é uma outra parte, que é a parte dos bicos, né? Coloca um mel no bico para a criança pegar e ficar tranquila. O problema da mamadeira é que o período da noite em que a criança toma a mamadeira e vai dormir, e não só para a criança, para o adulto também, que é um período em que a gente tem, a boca fica fechada, a gente tem uma diminuição de fluxo salivar, porque tu não está em movimento, está parado. Então, acaba proliferando mais micro-organismos na boca, né? E que acaba causando cáries nas crianças, né? Então, assim, claro que isso aí não é tu tomar mamadeira um dia e não escovar os dentes que vai ter algum problema, mas a continuidade disso. Então, não escova os dentes da criança direito, não fazem esse acompanhamento, né? A criança come muito doce, muita refrigerante, muito alimento cariogênico, né? E não se faz essa higiene correta, e além disso ainda tem a mamadeira noturna com achocolatado ou com açúcar, ou às vezes mesmo até se não for leite, suco, qualquer outro tipo de coisa. O correto seria, antes da criança dormir, fazer a escovação. Então, assim, responsabilidade sempre dos pais em fazer isso. Até que idade essa responsabilidade seria dos pais? Normalmente a gente aconselha até mais ou menos os 8 anos de idade, tá? Para fazer esse acompanhamento. Mas, se tu tem interesse na saúde do teu filho, tu vai com ele até onde tiver que ir, entende? Então, assim, ó, a gente às vezes assim, tem adolescentes de 15, 16 anos, em que os pais ficam lá para escovar os dentes, é uma briga, a gente tem que tirar da cama, sabe? Então, só que nem todos os pais são assim, né? Então, se a gente não cria na criança esse hábito de escovar, de higienizar a boca, é mais difícil tu criar esse hábito no futuro para a criança, né? Os doces ali, ó, essa é uma preocupação da grande maioria dos pais, né? Os doces, e aí entram também a questão da alimentação, das bolachas, né? Do excesso de carboidrato, que também acumulado aqui na verdade, se torna uma espécie de açúcar. É açúcar também, né? Na verdade, o salgadinho, gente, não fica pensando que não tem, né? É que na verdade, assim, tu falou em preocupação dos pais, né? Na verdade, é a responsabilidade dos pais, né? E muitos pais são responsáveis pelo que o filho come, né? O doutor deve saber mais do que eu, que convive diretamente com criança quase que o tempo inteiro, que a briga maior que nós temos são com os pais e não com a criança. Porque, na verdade, a criança ela é o reflexo daquilo do meio onde ela vive. É o pai que compra o doce para a criança. Eu sempre falo isso, quem vai ao supermercado não é a criança. Porque os pais reclamam, mas na realidade quem faz as compras são os pais, né? Sim, a responsabilidade somos nós, como pai, a responsabilidade dos avós também são muito grandes, porque muitas vezes a criança, ela fica com a avó e não com a mãe, né? Então a avó é aquela coisa, né? Mãe com açúcar, ela faz tudo que o neto quer, então ela também tem responsabilidade. Se tu tem uma convivência, se tu cuida tá com o teu neto, cuida dele no momento em que os pais não estão, é tua responsabilidade também. A escovação, a manutenção da saúde, né? E a questão do doce é dos pais também. Tu não vai eliminar, não, meu filho não pode comer doce, né? Ou com algumas pessoas que a gente vê às vezes que meu filho nunca comeu um salgadinho, não é essa questão de não comer, mas a questão de diminuir,
né? E se manter essa saúde bucal higienizando os dentes, né? Uma outra questão preocupante, que uma questão que me veio à mente quando apareceu aquele vídeo ali sobre a questão da formação da arcada dentária da criança, dessa troca do dente de leite para o permanente, é que hoje em dia a alimentação, né, pronta, industrializada, está na casa de grande maioria dos brasileiros, né? A gente pegou isso dos americanos, trouxe, ó, agora aqui na minha casa tem salgadinho. E tem muita criança que escolhe o que come, né, gente, infelizmente, e escolhe alimentos prontos que não ajudam na mastigação. Por exemplo, a criança não mastiga mais, né? A criança, ela não come uma fruta, uma maçã, algo que ajude no desenvolvimento da face dela. É que as crianças hoje, como tu falou, é claro que a gente, quando a criança é muito pequena, tu tem que ter preocupação do alimento, pela questão da criança poder se sufocar com um alimento muito grande, alguma coisa assim, e da questão da mastigação. Mas a gente vê muitas crianças, e a gente tem sobrinhos e amigos, em que as crianças não mastigam. Então, assim, para te melhorar e para te ter o teu desenvolvimento esquelético, né? Para receber esse dente permanente que é maior do que o dente de leite. Sim, tu precisa ter um desenvolvimento muscular também. Só que aí as crianças não comem nada, entende? As crianças comem a carne desfiada, né, não mastigam, o alimento muito triturado. Então a criança, ela tem, depois de uma certa idade, que ela já consegue mastigar bem, ela já tem que começar a comer coisas que trabalhem a musculatura da face, né, para que tenha o desenvolvimento também esquelético. Então muitas crianças têm problema de oclusão e precisam usar aparelhos e coisas por esse tipo de problema também, né. Escova da criança. Pequena? Tem escova, tem para crianças bem pequenas, existem as dedeiras, né, que tu usa para escovar. Se aconselha também que quando a criança, mesmo quando ela não tenha os dentes ou no erupcionário, mesmo quando no início do nascimento da criança, se usa uma gazezinha para fazer uma limpeza, para ir acostumando a criança a limpar a boca. Porque às vezes espera nascer os dentes para usar e a criança, quando é muito pequena, aquilo não é uma coisa costumeira para ela, então ela acaba não permitindo, né? Mas a escova, tem as dedeiras, tem escovas para crianças, que são escovas menores, né? Seguindo sempre a mesma indicação dos adultos, escova macia, né? O creme dental, ele pode ser usado com ou sem o flúor, tá? O que tem que cuidar é a questão da ingestão. Porque o flúor, o mal que o flúor faz para a criança, e que às vezes aparece quando vem os permanentes, umas manchas brancas, né, que é a fluorose, não é pelo uso do creme dental em contato com o dente, e sim pela ingestão dele. Então tem que ter esse cuidado. Deixar fora do alcance da criança, porque a criança pega e come. E a partir de que idade que essa criança pode compartilhar esse creme dental com os pais? Usar o creme dental de adulto, digamos, o que tem flúor, né? Na verdade, como eu te falei, não tem não é contraindicado que tu use. Tu tem que ter o cuidado para a criança, a quantidade que tu vai colocar. Se tu colocar uma quantidade bem pequena, ele vai agir o flúor, mas ele não vai trazer outros maus. Agora, tu colocar uma quantidade muito grande que a criança vai comer a metade do creme dental, né? Então isso aí é prejudicial para ele. Para finalizar aqui, a questão do uso do bico. Né, que é é um calmante ali nas fases iniciais, mas depois vira aquela tortura para se tirar o amiguinho da criança ali, né? O bico é umas grandes brigas que eu tive. Antes de ter filho, me disseram que tu vai ver quando tu tiver o teu, tu não vai querer botar bico. Mas o meu nunca pegou bico, eu acho que ele ficou com medo de tanto que eu falava. Nunca quis bico, nunca pegou bico. Não sou contra o bico, né? Mas sim o fato de não tirar o bico nunca, né? Então, por exemplo, se a criança tem 5 anos de idade, está chupando bico, né? Não tem fundamento uma criança de 5 anos de idade chupar bico, né? E tem que ter o cuidado, muitas vezes quando a gente consegue tirar o bico, a criança substitui, né? Então ela acaba colocando o dedo, né, no lugar do bico. Então tem que ser cuidado. Problemas também, ainda assim, um dos maiores problemas que é a mordida aberta que se tem é por sucção de dedo, é por uso de bico, né? Então assim, usou com a criança, tira depois... quando sempre que possível tirar,
Tá? Fazendo uma conexão com o que tu está falando, nas deformidades, né, da boca, pelo uso do bico e da mamadeira, a rinite também leva uma série de deformidades, porque a criança ela respira mais pela boca. Então, eu gostaria que tu falasse assim que deformidades são essas, porque a gente recomenda o tratamento da rinite e muitas vezes o ortodôntico junto, porque isso a médio e longo prazo leva a criança a deformidades, né, na mordida. Na face, então, né? Na face também, nos ossos. Existe o estreitamento, né, da face, em que a criança fica com o rosto comprido, e quando a gente olha em boca, o céu da boca da criança ele é bem profundo, né? E como ele tem também um íntimo contato com a base do nariz, né, da cavidade nasal, ele acaba às vezes aumentando esse volume e prejudicando na respiração. Aí, como tu tinha falado antes, a criança dorme mal, tem olheira, né, e acaba ficando muito agitada durante o dia. Então, esses são os cuidados. Claro. O bico é prejudicial para isso também, né? E Tirar o quanto antes, então. Tirar o quanto antes. Eu acho que o bico é assim, ó, usa ele 6 meses, 7 meses, já começa a não criar a criança Não vai naquela... trocando, né? Porque o pessoal vai trocando pelo maior, vai deixando mesmo. Eu acho que aí seria por aí. Doutor, obrigada pelos esclarecimentos. Quero agradecer a presença de todos vocês.